blog Árvore dos Contos. No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês a respeito de compras em sebos. Os sebos, eles dividem um pouco opiniões, né? Há muitas pessoas que gostam, acham que é vantajoso fazer compra de livros usados. Outras pessoas já dizem que não, que os preços não valem muito a pena, que os livros vêm com alguma deterioração, que não é legal, tá? Bom, eu queria falar um pouquinho sobre a minha experiência, de comprar em sebo. Eu particularmente gosto muito, eu acho que há restrições nessa compra, não é qualquer livro que você encontra vantagem. Por exemplo, livros novos, livros que foram lançados esse ano, no ano passado. Os livros mais recentes, normalmente eu não vejo muita vantagem na compra, não. A não ser que eu dê a sorte de encontrar realmente um preço muito bom e um livro assim em ótimas condições. Mas normalmente os livros novos, os preços são um pouco abaixo só dos preços praticados em livrarias virtuais, né? E se você pensar então em promoções, como por exemplo as promoções do Submarino, esses livros dos sebos, eles ficariam mais caros até do que esses livros de promoção. Então, às vezes vale mais a pena esperar, encontrar promoções por aí e deixar esses livros de lado. Mas em sebos a gente também encontra livros um pouco mais antigos, livros que não são editados mais, ou edições que a gente não encontra mais em livrarias e você vai achar às vezes num sebo, às vezes você tem aquele livro daquele autor ainda sendo publicado, mas você quer numa outra edição, numa outra capa, então aí o sebo é uma boa opção. Tem que pesquisar, tem que estar por dentro de preços. Eu particularmente eu gosto muito da compra em sebo virtual, que tem a loja virtual. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que eu vou fazendo a busca, eu tenho como fazer uma pesquisa no Buscapé e ver qual é o preço mais em conta daquele mesmo livro que eu estou vendo no sebo. Então eu fico assim um pouco mais confortável no sentido de acertar na economia do que eu estou adquirindo. E presto muita atenção na descrição que o vendedor coloca sobre o estado do livro. Se não há descrição, e se o livro realmente me interessa muito, eu mando uma mensagem para esse livreiro, pergunto as condições, se for o caso, peço para enviar uma foto da capa do livro, da condição do livro, e aí sim eu vou efetuar a compra. Me lembro de raríssimas vezes, eu não estou lembrando agora até um livro para mostrar para vocês, onde não valeu a pena. Normalmente eu faço a compra ciente da condição em que o livro está. E normalmente eu acabo usando os mesmos sebos, eu uso muito o site Livronauta, o Estante Virtual, o sebo do Messias, então eu acabo ficando em torno desses, dentro do Livronauta e da Estante Virtual, uma série de sebos, virtuais, são inúmeros vendedores, então eu dou uma olhada até nas avaliações que esses vendedores têm, se eles vendem bastante, então eu vou me cercando aí de alguns cuidados, tá? E quando eu lembro agora, essa vez que aconteceu, de não ter valido a pena, eu mandei uma mensagem falando do estado que o livro chegou, que não era conforme descrito, e o vendedor me deu a opção de devolver o livro, então, quer dizer, de qualquer forma, eu não ficaria ali prejudicada, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, aproveitando o tema, as últimas compras que eu fiz em sebo. Tem algumas que eu fiz em loja física e a maioria deles, na verdade, foram em lojas virtuais, tá? Vamos lá.
Eu escolhi A Princesinha. Eu já assisti o filme, acho que mais de 10 vezes desde que o filme foi lançado. Eu acho o filme, assim, tocante. A atriz, né, que faz a princesinha, a Sarah, ela, pra mim, ela foi escolhida, assim, a dedo, né, pro papel. E eu quero saber um pouco mais dessa história, ler. Vou tentar, é um livro, assim, não é grande, mas um livro aí de 200 páginas. Vamos ver se eu consigo ler para minha filha, né? Quando é uma leitura assim tão extensa que iria levar vários dias, eu não sei se ela vai ficar tão presa em termos de atenção na história. Mas vou fazer o convite, quem sabe ela topa. Ela tem 7 anos, né? Então vamos ver. O filme ela já assistiu e gostou muito. Depois eu encontrei, ó, eu falei sobre livros novos, né? Eu encontrei esse aqui em perfeito estado e o preço estava ainda bem abaixo do menor preço que eu encontrei em livrarias, que é A Verdade sobre Nós, da Amanda Grace. Tá? É um livro aí que tá novinho. Mas eu encontrei esse aqui, fazia um tempo já que eu queria esse livro, também tá em perfeito estado, não tem nenhuma manchinha, marquinha, que é A Falsa Princesa. Também acredito que eu vai gostar muito. Esse livro aqui eu já não estava encontrando em livrarias. Acho que eu não sei se eu encontrei na Cultura, mas o preço estava assim um pouquinho salgado. E eu encontrei no sebo em perfeito estado, não tem uma marcação, um risquinho, nada. Que é A Garota dos Pés de Vidro. Eu acho essa capa maravilhosa. Fantástica. Aqui, olha, esse aqui o preço foi assim, praticamente simbólico. Eu paguei R$5 nesse livro e ele está assim muito bem conservado. Que é da Amanda Quick, Caso de Amor. Acho que é um dos livros mais conhecidos dessa autora. Acho que é um livro que envolve romance, tem um pouco aí de mistério, alguma investigação, algo assim. Estou separando um pouquinho por tema. Esse livro aqui do autor Peter Straub, não sei se é assim que se fala, Um Lugar Especial. Eu achei assim, a capa muito diferente, parece que ele é um autor que já escreveu, né, em conjunto com Stephen King, se eu não estiver enganada. Tá? Então parece que é a história de um garoto que é fascinado, né, pelo tema, pela morte, né, e ele tem um tio que é vamos dizer, um assassino de mulheres. E o tio percebe que esse garoto tem tino pra coisa, que ele dá pra ser um bom assassino. Olha que absurdo. E aí ele resolve, de alguma forma, instruir esse sobrinho pra esse caminho aí. Tá? Então é Um Lugar Especial. Olha a capa, né? Uma capa assim diferente. Aqui, ó. Aqui na capa tem uma frase do Stephen King, quando Peter Straub liga as máquinas, ninguém na fábrica de horrores se equipara a ele. Vamos ver como é que eu vou me sair num livro aí, que me parece ser de terror, né? Depois eu escolhi A Trança Feiticeira. É um romance, parece que é uma história de amor que se passa na China, onde um moço que é rico, né, e de origem portuguesa, porque a história se passa em Macau, na China, ele se envolve com uma moça bem pobre chinesa, tá? E aí vamos ver como é que a tradição de alguém que tem nome, que tem tradição familiar, né, como é que isso vai influenciar, e o próprio preconceito da diferença de classe social no romance desses jovens.
do autor espanhol Juan Bonilla, Diário de um Abandonado. Me parece uma história aí, se eu não estiver enganada, sobre um amor um pouco obsessivo. Tá? Escolhi um livro divertido, Sapatólatras Anônimas, também valeu super a pena. Ele tem alguns leves sinais de uso, mas está bem conservado. Tá? Eu nunca fui muito fã de livros que envolvessem um pouco aí de comédia, mas ultimamente eu ando assim interessada em leituras um pouco mais leves. Bom, eu encontrei um livro de um autor, quem tem acompanhado os vídeos aí sabe que é um autor que eu conheci há pouco tempo, e ele tem me encantado com as suas ilustrações, com seu talento, com toda essa arte, né, que ele tem para poder contar uma história, que é o Peter Sis. E eu encontrei esse livro aqui, na verdade o autor é Pan Munhoz Ryan, né? Com ilustrações do Peter Sis, que é o sonhador, tá? Que vai contar a vida do Pablo Neruda, tá? Vai contar um pouquinho sobre a vida dele, tá? Acho que vão ter poemas dele aqui e as ilustrações maravilhosas do Peter Sis. Esse livro também, vocês veem, ele tá em perfeito estado, não tem riscos. O livro tá novinho e eu paguei super barato nele, valeu muito a pena. Paguei assim nem um terço do preço, vamos dizer, o preço de tabela numa livraria, tá? Depois daquele tema que eu gosto muito, que é a Segunda Guerra e o Holocausto, eu encontrei A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata. Me parece que é um romance aí epistolar, né? Onde há muitas trocas de cartas. A história se passa, parece que numa ilha britânica com a dominação nazista, na época da Segunda Guerra. E aí há uma série parece que é criado um grupo, né, de leitores aí, e eles se correspondem, e eu não sei muito mais da história além disso, e parece que é uma receita mesmo sobre essa torta de casca de batata. Então, assim que eu ler, eu trago para vocês. Um outro livro que eu queria há bastante tempo, e eu ia adiando um pouco a compra dele por causa do preço, que é do Michael Stivelman, A Marcha, que é da editora Nova Fronteira. Esse livro, ele fala um pouquinho, né, assim que acaba a guerra e as pessoas que sobreviveram nos campos, né, elas estão libertas, elas têm que voltar, né, para suas cidades, para seu país, né, para suas casas. E há uma grande marcha, né, dessas pessoas, porque acho que ali na época, né, não havia nem condições de remover todos, então houve um êxodo ali, foi uma marcha conhecida até como a Marcha da Morte, né? Quer dizer, é muito triste ouvir isso, porque já basta essas pessoas terem conseguido heroicamente, bravamente sobreviverem a tudo que passaram dentro de um campo, morrerem depois, né, na volta para suas cidades. Né? Então é um livro que vai contar sobre essa marcha, sobre esse acontecimento. E também eu fiquei muito feliz com essa compra em sebo, vocês veem como que eu acho que é bacana. Porque a gente encontra livros que são raros, que não são editados mais. Esse até, a marcha, ele tem umas pequenas avarias na ponta da capa, mas isso eu sabia, estava na descrição. É importante falar, esse livro também foi publicado com o título A Marcha da Morte, tá? É uma capa, se eu não me engano, vermelha, então se vocês encontrarem por aí, é do mesmo autor. E um que eu queria bastante, aliás, eu gostaria de fazer a coleção dessa série aqui de livros. Deixa eu ver se ela tem
Ela não tem, se ela tem algum nome específico essa série, não consta aqui, tá? Todos os livros têm essa cor, essa capa, tá? Então é Médico em Auschwitz. Existem outros livros, O Trem da Morte, tem Manequins Nus, tem vários títulos dessa série. Esse é o primeiro que eu adquiri. Deixa eu ver o ano dele de publicação. 1980. Tá? Para época, o livro está bem conservado. Né? Ele tem um leve escurecimento aqui, né? Mas na parte interna ele não tem manchas. Ele tá assim, ele tem uma letra de bom tamanho. Ele tá bem conservado para um livro de 1980. Então, aos pouquinhos, ele tem algumas fotografias também. Aos pouquinhos eu vou tentando adquirir todos os livros, que é uma coleção. Tem um nome essa coleção, só que agora eu não me recordo, tá? Então essas foram as compras que eu fiz aí, acho que desde novembro, em sebos. E digo para vocês fazerem essa experiência de, se tiverem interesse, claro, né, de conhecerem mais os sebos aí. Há muita coisa bacana, mas eu entendo que também há sebos que praticam preços que não justificam. Eu já vi muito livro em sebo mais caro do que preço do Submarino, do Extra, né, e da Saraiva. Então você fala, poxa vida, né, que preço é esse? Né? Um livro que normalmente você encontra aí pelo valor de R$18, sendo vendido num sebo a 15. Não há razão para isso, né? Então eu acho que também o fato da internet, né, dar uma visibilidade dos preços dos concorrentes, isso é o que eu penso, faz com que eles nivelem por cima o preço deles, né? Às vezes, naquela loja, por exemplo, ele poderia colocar esse livro a R$10 para ser vendido, mas ele percebe que nos concorrentes eles estão vendendo a 20. Então ele põe o dele a R$19,50, R$19. Sendo que se ele talvez não tivesse como pesquisar o preço dos outros, ele achasse justo vender a 10. Né? Então há também, no meu ver, um certo abuso aí dos preços que são praticados. Então tem que pesquisar, tem que olhar, tem que estar por dentro do preço do livro que você deseja e para fazer com que essa aquisição vale a pena. E se vocês acham que é arriscado comprar um livro sem ter visto, né, procurem os sebos físicos, né, na cidade aí onde vocês moram, que vocês, lógico que às vezes em uma visita você não encontra nada, é algo assim. Eu gosto muito, na minha cidade não há sebos muito grandes, né, eu moro numa cidade do interior, mas há alguns sebos e eu me divirto, eu adoro. A minha filha vai comigo, ela já tem o costume, né, de tanto em livraria como em sebo, e a gente pesquisa, a gente olha, e quando a gente encontra algo que vale a pena, aí faz a aquisição. Tá? Se você gostou desse vídeo aí, deixa um joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Beijos!